galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Otaviano e hoje chegamos no episódio número 127. Então já pega aí o seu caderninho de anotação e a sua Bíblia, porque hoje o assunto é sério. Hoje vamos falar sobre morte. Kids, devocionais diários. A história de hoje está em 1 Samuel, capítulo 31, o capítulo todo, e 2 Samuel, capítulo 1, o capítulo todo também. Como é muita coisa, eu só vou contar aqui para vocês, mas depois vocês leem com a sua família em casa. Hoje chegamos numa parte da história em que vários personagens morreram. Um dos personagens que iniciamos a história dele aqui foi Samuel. Samuel, que a história dele começou bem antes dele nascer, quando a mãe dele estava pedindo para Deus um filho e ela foi atendida. E Samuel nasceu e foi um grande sacerdote para Israel. E ele viveu por muitos anos, participou de várias histórias e foi morrer bem velhinho. Foi ele que ungiu Saul para ser rei de Israel e depois ele fez isso com Davi e viveu muitas histórias ali com aquele povo. Mas como eu disse, ele morreu. E Israel inteira ficou triste com isso. Inclusive Davi, que era amigo de Samuel. Não sei se você já teve a experiência de um conhecido seu que morreu. Eu acredito que não deve ser um sentimento muito bom. Mas continuando a história, outros personagens aqui também morreram. E Saul e seus filhos, que estavam guerreando nessa batalha, ficaram bem no meio da confusão. E a luta começou a ficar muito tensa em volta de Saul e seus filhos. E nisso, os filhos de Saul, inclusive Jonatas, o melhor amigo de Davi, morreram nessa batalha. E Saul foi atingido por uma flecha e ficou ferido gravemente. E ele chegou até pedir para um soldado dele matar ele, pois ele não queria morrer na mão dos filisteus. Mas você acha? O soldado ficou apavorado e não fez isso. Então Saul se jogou de propósito em cima da sua espada e morreu. E o soldado, que já estava apavorado com essa confusão toda, fez a mesma coisa. E o exército israelita perdeu essa guerra. Muitas pessoas morreram. Um dos soldados que fugiu desse lugar foi até Davi e lhe contou tudo o que tinha acontecido. Davi ficou muito triste. Ficou triste porque o seu melhor amigo morreu nessa guerra. E ele o amava muito. E ficou triste também que o rei Saul morreu de uma forma tão cruel. Essa é uma situação que qualquer um ficaria muito triste. E é algo que pode acontecer com todos nós. Porque a morte é algo natural. Todo ser vivo que nasceu vai passar por uma experiência de morte. E eu não quero que você fique assustado com isso, nem com medo. Porque mesmo a morte fazendo parte do ciclo da vida, para aqueles que acreditam em Jesus, como eu e você, a morte deixa de ser algo natural e começa a ser algo sobrenatural. E sabe por quê? Cara, fica atento agora e anota esse código. Porque a morte deixa de ser um fim e começa a ser uma vida sem fim. Você entendeu isso? A morte não é um fim, é o começo. Porque com Jesus nós temos a vida eterna. Então essa vida que nós estamos vivendo agora é só um pedacinho do que nós vamos viver com Jesus. Então é por isso que eu falo pra você, não tenha medo da morte. Eu sei que ela traz uma tristeza e até uma dor aqui no peito, principalmente quando a gente vê uma pessoa querida morrer. Eu tive essa experiência recentemente com a minha avó. A minha avó morreu de câncer faz pouco tempo, mas eu quero te contar a experiência que eu tive sobre a morte dela. Quando eu soube que minha avó tinha um câncer, eu orei para Deus para que Ele tirasse esse câncer dela, porque eu não queria que ela morresse. Eu gostava muito dela. E numa dessas orações que eu fiz no meu quarto, Deus falou comigo. Sério, gente, eu ouvi Deus de verdade. E Ele falou assim: filho, a sua avó vai morrer. E ela vai morrer em pouco tempo. E Ele continuou me falando: filho, aproveite o máximo de tempo com a sua avó.
Faça ela se sentir amada. E, gente, você acha que foi fácil ouvir isso? Eu chorei muito naquela hora, mas eu entendi o recado de Deus e fiz um pedido muito especial a Ele. E eu falei: Deus, já que eu sei que você vai levar a minha avó, eu quero te pedir uma coisa. Por favor, você pode levar ela dormindo? E nessa hora eu senti uma paz no meu coração. E, gente, depois daquilo eu aproveitei muito tempo com a minha avó. Foi um dos melhores tempos que eu passei com a minha avó. Quando eu soube que ela morreu, de verdade, eu fiquei feliz com isso. Mas não porque ela morreu, mas sim porque Deus havia atendido o desejo do meu coração. Ela morreu dormindo. E quer saber? Eu sinto falta dela. Era legal estar com ela, mas eu sei que ela está num lindo lugar agora, vivendo eternamente do lado do meu Senhor. Eu não sei se você tem alguma experiência como a minha, mas eu quero te lembrar do código de hoje. A morte não é o fim, ela é o começo. A Bíblia diz que Deus tem o domínio da vida e da morte. Então, você não precisa se preocupar com isso. Aproveite a sua vida o máximo que puder. Ame as pessoas e passe tempo com elas. E quando alguém se for, você pode ficar triste. Você pode chorar e isso faz bem para você. Mas eu quero que você lembre que a morte, para quem acredita em Jesus, ela deixa de ser algo natural e se torna algo sobrenatural. Então, ame viver, porque isso é um presente de Deus para você. E é um presente que vai durar para sempre. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero te ver aqui amanhã, se Deus quiser. Até porque nós estamos juntos até depois do fim. É! 365 Kids, devocionais diários.